Nós vamos fazer contato com o professor do Departamento de Geografia da USP, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, Wagner Ribeiro. Bom dia, Wagner. Bom dia, Glauco. Bom dia quem nos acompanha. Wagner, em meio à crise hídrica, o governo publicou uma medida provisória que prevê a adoção de medidas emergenciais enquanto dura isso, a medida provisória 1055. E pelo que deu para observar ali, Wagner, é uma forma de centralização, né, da gestão da água no Brasil em um comitê formado pelo governo federal, mas a gente sabe que essa gestão é compartilhada, inclusive com competências da Agência Nacional de Águas, dos comitês de bacia e diversos outros órgãos. Como é que você vê essa medida provisória e quais os impactos que ela pode ter, Wagner? Veja, Glauco, essa medida provisória reforça claramente o caráter autoritário do governo federal atual, porque ela deixa na mão do ministro e ministra da Energia, inclusive, o caráter de decisório, né? Há de referendo depois do próprio colegiado que o governo criou por meio da presença de 6 ministros, e apenas 6 ministros vão decidir aí o que fazer nesse momento que nós estamos assistindo de muito grave, de falta de chuva e que, ao mesmo tempo, tem gerado aí preocupações em relação ao abastecimento energético no país. Então, de fato, negligenciar toda a tradição de gestão da água no Brasil, privilegiar o setor elétrico na geração de energia, ou seja, aquele grande embate que nós assistimos desde sempre, né, entre os grandes usuários de água e os demais usos da água, né? E o grande usuário de água, sem dúvida, no Brasil é a geração de energia elétrica, depois você tem o setor industrial, abastecimento, enfim. Ele volta privilegiando um segmento, né? Segmento da geração de energia. A própria medida provisória diz que caberá, né, atender aquilo que está na nossa lei de água, né, que é justamente observar a dessalinização humana e animal como prioridade em caso de falta de água. Mas caberá atender, não é o foco central da medida provisória. Portanto, ela é, do meu ponto de vista, torta, né? Ela não trabalha naquilo que você colocou muito bem, a gestão integrada dos recursos hídricos, pensando aí não apenas na geração de energia, que é fundamental, mas também no abastecimento humano, no abastecimento das grandes cidades, das grandes metrópoles. São Paulo mesmo, região metropolitana, nós estamos já enfrentando uma situação de muita preocupação de estresse hídrico também. Mas se você tiver aí o privilégio para a geração de energia, como é que vai ficar o abastecimento dos grandes centros urbanos, por exemplo? Então, é de fato uma medida provisória que, do meu ponto de vista, como você colocou bem, esquece dos comitês de bacia, não cita a Agência Nacional de Água, né? Enfim, nós temos aí, de fato, um retrocesso bastante agudo também no enfrentamento da crise, né? E a considerarmos aí as medidas que o governo tem tomado, por exemplo, em relação à Amazônia, quando criou o Conselho da Amazônia, e os resultados foram pífios, né, gera muita preocupação que, mais uma vez, nós temos aí um comitê formado por apenas 6 ministros, né, que vão decidir aí os destinos da geração de energia elétrica no Brasil a partir de hidroeletricidade. Então, é de fato um grande retrocesso, um grave retrocesso. E na sua fala, né, o ministro falou que o Brasil tem aí uma matriz hoje mais organizada, que 60% apenas é de energia por líder elétrico, né? Mas nós continuamos mantendo aí uma margem de 15% a 16%, enfim, oscila um pouquinho, de uso das termoelétricas, né? Essa matriz não se altera. Se você pegar nos últimos anos, você vai ver que claramente isso está posto como uma grande fonte, não é, de fornecimento ainda à termoelétrica, que tende a crescer. É verdade que houve um aumento da eólica, o ministro ressaltou isso, o que é muito importante, mas a solar, por exemplo, como fonte, ela cresceu muito pouco ainda, né? Então, nós teríamos aí que ter adotado medidas antes para evitar, de fato, que a ausência de chuva nos levasse à alternativa das termoelétricas, que é o que vai acontecer. As consequências todo brasileiro já está sentindo, né? Criaram aí a tarifa vermelha 1, agora a tarifa vermelha 2, o preço da conta de energia está subindo muito, né? Muito além da inflação, e isso evidentemente tem uma repercussão em escala, porque você vai ter o aumento do preço nos serviços e principalmente na produção industrial. E mesmo na produção agrícola, que também demanda muita energia elétrica para conservação, transporte, etc. Então, é de fato, do meu ponto de vista, mais um exemplo, né, de falta de qualidade, eu diria, de gestão, para usar a palavra incompetência, de como enfrentar uma crise difícil de geração de energia, já que o nosso modelo está em xeque posto principalmente a falta de chuva que nós estamos verificando nos últimos 2, 3 anos.
E Wagner, essa MP também reforça algo que vem sendo feito desde o início do governo de Jair Bolsonaro, que é alijar a participação da sociedade civil, que está presente, inclusive, nos comitês, no caso da gestão da água. Algo que já acontece na área do meio ambiente, inclusive essa exclusão por meio da redução, até mesmo eliminação de conselhos em diversas instâncias do governo, aí não só na área do meio ambiente, mas, de novo, parece que o governo de Jair Bolsonaro vai driblando e vai alijando a sociedade civil de qualquer tipo de decisão que diz respeito, na verdade, ao país, né, Wagner? Não há dúvida, Glauco. Essa é uma outra característica muito bem lembrada por você. É um governo que não gosta de povo, né? Quer distância do povo, quer distância, inclusive, da sociedade civil, quer distância do debate qualificado com as universidades, quer distância da ciência. É um governo, de fato, autoritário e que tem, do meu ponto de vista, né, mostrado muita falta de capacidade técnica mesmo de enfrentamento de situações graves, como é o desmatamento, como é agora também essa situação difícil que nós vamos estar enfrentando em breve, de falta de energia. Tivesse o país no momento econômico outro, né, com uma atividade econômica, por exemplo, pré-pandemia, certamente estaríamos já enfrentando dificuldades de abastecimento, né? Então, é um quadro que mostra, do meu ponto de vista, a falta de capacidade de planejar, de estimular, de desenvolver políticas de fato, né, onde o Estado tem que ser sempre o indutor, por meio de ações que levem, no caso brasileiro, a diversificação da matriz energética. O que deixa a gente mais triste, eu diria, é que nós temos sim um potencial de tornar o país mais independente de uma determinada fonte, né? Porque nós temos aqui uma matriz energética que pode combinar a eólica com solar. Nós sabemos que em alguns momentos a solar diminui a intensidade, mas aí você pode complementar com maior insolação em outras áreas. Enfim, nós temos sim alternativas, né? Até a energia de maré, existe experiência já, por exemplo, no Nordeste brasileiro, onde você pode, a partir do movimento das marés, gerar energia. Nós podemos intensificar aí a solar, especialmente em áreas urbanas, inclusive. Enfim, temos alternativas, Glauco. Tem estudos que mostram que o Brasil, diferente de outros países, pode buscar alternativas e se tornar um exemplo de como gerar energia de qualidade, energia limpa no século XXI. E, lamentavelmente, isso tudo é negligenciado, né? Ainda se aposta no modelo das grandes hidrelétricas. Se você pegar aí os editais que são apresentados pela Enel, ela vende energia futura baseado fundamentalmente ainda na construção de novas hidrelétricas. Isso é um modelo que está se mostrando difícil de ser sustentado, basicamente em função também do desmatamento, sem dúvida, mas também das mudanças climáticas, né? As oscilações que nós temos aí com laninha, enfim, o aquecimento, o resfriamento do Oceano Pacífico, que traz repercussões seríssimas na oferta de chuva no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Conhecendo todo esse cenário, nós não podemos continuar assistindo, né, passivamente a valoração e a escolha de apenas um modelo. É preciso diversificar, ainda mais um país que dispõe dessa possibilidade, né? Nós temos aí, de fato, território, temos insolação, temos ventos, né? Isso tudo poderia tornar o Brasil um modelo de geração de energia sustentável para o século XXI, diferente do que está acontecendo. E essa medida provisória, ela alija a ciência, ela alija a sociedade civil, ela torna o ministro da Minas e Energia um superministro que vai decidir, ele pode decidir o que ele quiser e depois passar de referendo junto aos demais ministros. Isso é muito preocupante, não é? É um retrocesso agudo para enfrentar uma crise tão certamente difícil que teremos pela frente. Isso pode ter impactos econômicos não só diretos por conta da questão da energia, né? Todos os países precisam de energia, de uma geração de energia e distribuição também eficiente e mais barata para poder se desenvolver, mas também impactos indiretos, Wagner, porque ontem mesmo o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, que é de Minas Gerais, mostrava uma certa contrariedade porque esse tipo de gestão pode afetar negativamente os lagos de regiões turísticas e também operações e hidrovias, né, que são atividades importantes ali no estado dele, Minas Gerais. Então, ainda poderemos ter conflitos federativos, no caso, por conta dessa questão da centralização da gestão da água no governo federal, Wagner. Não há dúvida, Glauco. Se você pegar o caso de Minas Gerais, a usina de Furnas, por exemplo, ela gerou um atrativo turístico, né, ali na região do sul de Minas, em hoje a grande coqueluche da moda Capitólio, enfim, uma região belíssima, inclusive. E é evidente que se você tiver uso prioritário para a gestão de energia elétrica, você vai ter que manter os lagos num certo volume de água, uma certa cota de água, e isso certamente implicará em redução de água em outras áreas,
fazendo com que a atividade turística, né, perca atrativo, perca interesse. Então, se você não ponderar os diversos usos da água, né, que é justamente a geração de energia, sem dúvida é importante, deve ser mantida, mas fundamentalmente abastecimento humano, dessalinização animal, o lazer, né? Nós temos também hoje a possibilidade de produção de proteína, né, piscicultura associada. Enfim, nós temos aí que pensar a água nos seus múltiplos usos, que é o modelo que já está consagrado no Brasil, né, desde os anos 90, pensando esse uso múltiplo da água. Esse é na verdade, um grande desafio também. Não é simples você conciliar isso tudo em situações que você tem uma escassez. Mas você tomar uma medida onde você simplesmente ignora os demais setores, os demais interessados, para privilegiar o setor energético, mostra claramente, né, que nós vamos ter dificuldades sim. Inclusive, essa fala do senador já indica que outros setores percebem que vão ter dificuldade de abastecimento de água, e a partir daí, então, nós teremos, certamente, é possível sim que surjam novos conflitos. Tá certo, Wagner. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até semana que vem. Até a próxima, Glauco. Boa semana. Obrigado, igualmente. Conversamos aqui com o professor do Departamento de Geografia da USP do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, Wagner Ribeiro. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.